Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Alexandre Gazzeri, ele que é super expert em todas as escolas iniciáticas. Hoje ele vai estar revelando pra gente o segredo de Mateus. Olha só que legal, daqui a pouquinho ele já vai estar com a gente para que nós possamos conversar. Maravilhosa de sol que estamos tendo aqui em São Paulo. Enfim, vamos lá nas energias desse novo. Tudo bom, Ale? Olá, tudo bem? Mais para cima, mais para baixo? Mais para cima, que hoje Mais tá para mais aqui, mais para cima. Mais um pouco, mais um pouco ainda. Mais um pouco. Yes, perfect. Legal. aí. Desculpe, aqui como eu atrasei a live, eu acabei 4h15 quase. Meu horário é cronometrado aqui, né? Porque tem um monte de coisa da casa que eu tenho que fazer antes do pôr do sol. Inclusive trancar a casa. Então, era o que eu estava fazendo. Então, Fica- super com a gente na família Pax ao longo desses 33 anos, né? E eu queria que você falasse aí, por que você escolheu esse tema? O segredo de Mateus. Falei, que É, é um tema misterioso, né? pois Já é. que a gente oficialmente, né, é o, digamos, correspondente da Pax para assuntos de sociedades secretas, ocultismo, esses mistérios, né, da humanidade, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar a Carmen Balesteiro pensando a semana inteira, mas que segredo ele vai contar e Pois que é, segredo era esse que Mateus tinha, né? eu Bom, não sei de nenhum segredo de Mateus. Eu falei, da onde ele tirou esse título? Eu falei, não, mas eu vou então, ficar só na sexta-feira, né? Porque eu não ia ficar te enchendo antes de hoje, né? Antes de você falar do segredo de Mateus, eu queria que você convidasse os nossos amigos para suas duas grandes oportunidades de transformação. Uma no dia 12 de junho, que começa o sacerdócio, a alquimia, enfim. E depois, no dia 13, o Ica. Então, explica aí para a galera, please, para a gente, pelo menos, estar dando a informação correta, né? Como você ministra o curso, você criou esses dois cursos maravilhosos com certificado. Família Pax, para você que está em casa e quer investir em você, em aprimoramento, em autoconhecimento, esta é a sua chance, né? Fala aí, querido Alexandre. vamos lá. Bom, agora em junho, que já começa semana que vem, então Terça-feira. todo mundo pode se programar, né? Dia 12 de junho, a gente vai começar, um sábado, um grupo cujo nome é Projeto, né, Vitriol, o Oráculo das Pedras Filosofais. A alquimia, né, e o Oráculo das Pedras Filosofais. É um grupo de estudos que eu montei baseado em um oráculo, tipo como nós temos o tarô, o I Ching, as runas, os búzios, né? São várias formas de oráculo. E nós temos um oráculo que é baseado na simbologia da alquimia, que é uma simbologia muito rica. Mas aí, ao invés de ensinar apenas o oráculo, que quem for fazer o curso vai ver que já é bem complexo, a pessoa vai aprender muita coisa, eu resolvi também colocar a explicação a respeito do que é a alquimia. O que é a alquimia, tanto química, porque existe uma alquimia que ela é física, que ela é química, que influenciou muito, inclusive, a arte da perfumaria, né? Então, os alquimistas também têm muito a ver com esse aspecto de perfumes e coisa e tal, né? Então, a gente vai falar um pouco da alquimia física, vamos falar muito da alquimia espiritual, e vamos também aprender esta linguagem de símbolos alquímicos que, quando entendidos, você pode fazer uma interpretação oracular, visando o teu autoconhecimento, visando uma melhor tomada de decisão, melhor qualidade de vida. Então vai ser um grupo de estudos muito legal. E eu estava pensando essa semana sobre esse grupo e eu acho que é o momento apropriado para as pessoas fazerem esse tipo de formação justamente pela fase que o planeta se encontra. Porque a grande verdade é que nós entramos numa pandemia, nós entramos num isolamento, nós entramos para dentro das nossas casas, e a grande questão é:
quando tudo isso acabar, como é que você vai sair deste isolamento? Quem você será após a pandemia? É. Então, esse grupo é uma excelente chance da gente nos transmutar, da gente buscar uma transmutação para que a gente saia mais fortalecido, mais luminoso, mais consciente e dando soluções para o mundo. Que sejamos pessoas que possam trazer as soluções, né, que o mundo precisa. E um oraculista, eu falo que ele é um terapeuta. A terapia dele é aconselhar. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos aprender alquimia, aprender a linguagem dos símbolos alquímicos, vamos utilizar para o nosso autoconhecimento e vamos também prover este autoconhecimento para as pessoas ao nosso redor. Isto começa dia 12 de junho. Agora, na sequência, dia 13, parece realmente estas coisas, entre aspas, do acaso, né? Aí é uma formação para as pessoas que gostam de magia. Então, o que é magia? Dá para aprender magia? Magia é uma arte que se aprende na escola. Todo mundo é mago? Tem algum risco para aprender magia? Então, todo mundo, com certeza, essas questões já passaram pela cabeça da maior parte das pessoas interessadas em espiritualidade. Né? Porque quando você fala em magia, você tem aquele uau, né? Vai falar de magia. Agora, que tipo de magia nós vamos falar? Um tipo muito especial, que é o Wicca. O Wicca é uma religião que ela começa a ser codificada em 1950 na Inglaterra por Gerard de Brusso Gardner, mas ao mesmo tempo ela é uma filosofia de vida. Eu falo, Carmen, que não tem assim o icano, o icana interruptor. O que é o icano interruptor? É aquele o icana liga-desliga. Não. A partir do momento em que você é o ican, ou o icano, né, o icana, você ligou, aquilo se torna a tua filosofia de vida. É uma Claro. postura que envolve toda uma cultura, envolve um jeito de ser, é um estilo de arte também a Wicca, é um estilo de música. Então esse curso ele vai formar sacerdotes da Wicca. A tradição é a Wicca tradicional, ocultista e hermética, que é a tradição que eu coordeno tem mais de 20 anos. Então, nós vamos formar pessoas que serão capacitadas para praticar a Wicca de forma solitária. Tem gente que gosta de praticar na sua casa, sozinho, a gente respeita isso. Ou pessoas que, após o nosso curso, já queiram estabelecer um coven. O que é coven? É um grupo de 13 wiccanos, 13 wiccanas que praticam esta forma de magia, que celebra a grande deusa, celebra o sagrado feminino, celebra o sol, celebra a lua, reconecta o ser humano com as forças da natureza. Então, é tudo de bom. Olha, um curso realmente, você tem tempo, tem ainda umas 2, quase 3 semanas, dá para você comprar aquela bela vassoura, ou então aquele belo vaporeto, entregam em casa hoje em dia, e venha, venha, porque nós vamos todo mundo parar os vaporetos, as vassouras aí em torno da Pax, vai ser muito legal. Vão até chamar o serviço de aviação para ver o que está acontecendo no tráfego aéreo aí de São Paulo. É bem por aí, tá bom? É tudo de bom. Olá, família Pax. Nas nossas mídias sociais, vocês encontram todas as informações para os dois cursos do querido Alexandre Garzelli. Vale a pena. São cursos intensivos. O Wicca é duração de 1 ano. E o outro, o Vitrol, é quanto tempo? É 5 meses, 6 meses? 5 meses, uns 5 meses. Uhum. 5 meses. Isso. Então, são energias intensas. A mensalidade é R$ 250 em cada um dos cursos. Não é nada extraordinário, é bem acessível, porque é um trabalho intenso. São 2 horas em cada domingo que você vai ter no Wicca e 2 horas aos sábados, na parte da manhã, no curso do sacerdócio da alquimia e desse oráculo da pedra filosofal. E está na hora da gente realmente reaprender a caminhar de acordo com toda essa filosofia ancestral, tudo aquilo que os nossos antepassados trouxeram e também criar o nosso novo caminho, né? Com todo esse tipo de informação, né, Ale? Então, olha aí, família Pax, dá uma olhadinha nas nossas mídias e integre-se sobre o assunto.
Eu realmente recomendo os dois cursos, já tem bastante inscrição para os dois. E como o ICA tem número limitado de pessoas, se você vai participar do dia 13, você tem que realmente correr, porque é daqui a pouco, né? Daqui 2 semanas. E a gente tem que saber até um dia ou dois antes quantas pessoas são para o Alexandre poder se preparar, e, enfim. E nós estamos vivendo um momento em que investimento em autoconhecimento é tudo de bom, né? Porque é o que você falou no começo. Como é que nós vamos sair dessa pandemia? Como é que nós vamos sair dessa fase tão diferente que nós estamos vivendo como sociedade humana, né? E como família sagrada encarnada no planeta. E precisamos acumular conhecimento, desenvolver as nossas percepções. E a magia é a energia da vida, né? E a gente não está falando aqui de magia contra nada, ao contrário, é saber usar os elementos da natureza, fogo, terra, água e éter, os símbolos de todas as ordens e tradições iniciáticas, desde sempre, que o Ale conhece absolutamente tudo e mais um pouco, e aí você vai mergulhar nesse universo, né? E aí você vai estar vislumbrando o seu novo eu, com certeza, né? E é importante que você falou, né, Carmen? Para o curso de Wicca, as pessoas têm que dar uma corridinha, porque são apenas 13 vagas. Então, 13 o pessoal tem que aí se apressar. pessoas, então são 13 vagas e mais você que vai ministrar o curso, certo? Então não são Isso. 13, tá ótimo. Então vai lá, gente, tá terminando as vagas, muito bom. Por que que você escolheu hoje a energia do São Mateus? É verdade. Então, bom, então vamos conversar um pouco sobre Mateus. Só que eu não quero abordar aquele Mateus lá histórico que está na Bíblia, que aí os nossos amigos podem pegar, pesquisar depois a vida dele, quem ele foi, como ele viveu. Eu quero abordar o Mateus, já começar a abordar ele por um mistério. Abordar o Mateus pelo ponto de vista artístico, da arte. Quando a gente fala numa cena que reúne Jesus, né, e os seus discípulos, a cena mais famosa de todas foi pintada por um grande artista chamado Leonardo da Vinci, a pedido, evidentemente, da Igreja Católica, né? Só que o que pouca gente sabe é que Da Vinci, na época dele, foi aquela época da Renascença dele e de outros grandes gênios, os mecenas que patrocinavam esses pintores, Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e outros, estes mecenas eram de famílias muito poderosas na Itália. Da Vinci, por exemplo, ele era patrocinado pelos Médici, pela família Sforza e pelos Borgia, que até eram terríveis, né? Até o pessoal fala os terríveis Borgia, mas gostavam do Da Vinci. A família Saboia era muito poderosa também. E o que pouca gente sabe é que essas famílias, além de patrocinarem arte, elas patrocinavam um outro tipo de instituição na Renascença, que eram liceus, eram escolas bancados totalmente por essas famílias que estudavam o hermetismo, o ocultismo, o esoterismo, a alquimia. Inclusive, quando a gente fala de Cabalá hermética, Carmen, você sabe qual que é a origem da Cabalá hermética? Então, A Cabalá hermética ela sai desses liceus de ocultismo patrocinados por essas famílias poderosas da Renascença. é? Porque a origem, né, nós temos a Cabalá ortodoxa, evidentemente judaica, aí você está falando lá de Moisés, você está falando de um sistema que primeiro se chamou Merkabá. E Merkabá quer dizer carruagem de fogo. Por isso que muitos profetas, né, narram que eles foram arrebatados aos céus por carruagens de fogo. Isso é tudo uma linguagem simbólica. Esse sistema Merkabá depois origina a Cabalá, e a Cabalá ortodoxa, judaica, extremamente fechada, ela vai ter a derivação da Cabalá hermética. A Cabalá hermética é um produto da Renascença italiana, porque nesses liceus você tinha o europeu, você tinha o muçulmano, você tinha o judeu, você tinha o gnóstico, você tinha aquele que conhecia o cristianismo esotérico, e quando juntaram tudo isso, mais geometria sagrada, acaba se concebendo a Cabalá hermética, que hoje em dia é a grande chave do ocultismo no Ocidente. Se você quiser compreender o sistema de qualquer sociedade secreta ocidental,
Rosa-Cruzes, maçons, templários, você tem que conhecer a Cabalá hermética. E pensando nisso, a gente encontra Da Vinci, que se envolveu com essas famílias, que todas eram ligadas ao ocultismo e hermetismo, e Da Vinci também, ele vai adentrar muito nesse meio, extremamente. Da Vinci não tem um quadro dele que ele não coloca uma referência oculta. Claro, a igreja não percebia isso, né? Aqueles de menor hierarquia da igreja não percebiam. Claro que quem era de alta hierarquia percebia. Mas Da Vinci a gente pode falar que literalmente ele pintou e bordou o que ele queria em matéria de simbologia. Ele pintou e bordou mesmo, né? Para quem sabe ver, né? Então, eu tenho aqui o iPadzinho, até para o pessoal ver, né? Todo mundo conhece, né, esse quadro aqui. É a Santa Ceia. Quem está com a gente agora, os amigos, né, da Pax Universal, você pode, né, continuar com a gente, mas se tiver um computador aí perto ou um iPad, abre aí, coloca Santa Ceia Da Vinci e você vai ter esse quadro aqui. Todo mundo já viu. Até eu falei para a Carmen que isso aqui até está na mente das pessoas, porque é uma cena presente, né, no inconsciente coletivo da humanidade, tá? E o que a gente repara aqui é Jesus no meio, né, da cena, 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro. Só isso que eu queria mostrar. Muito bem. Da Vinci, ele já começa da seguinte maneira. Jesus, ele é o Sol. O Sol. Ele vai pegar os apóstolos, a Carmen está vendo a Santa Ceia dela aí no computador dela, ele vai pegar os apóstolos e ele vai dividir em 4 grupos de 3 apóstolos. Se você olhar para a Santa Ceia agora, da esquerda para a direita, você vai ver que tem 3 apóstolos, depois um segundo grupo de 3 apóstolos, Jesus no meio, mais 3 e mais 3. Estes apóstolos estão divididos, discípulos, por signos do zodíaco. E hoje o nosso homenageado é Mateus. Então vamos encontrar o Mateus nessa mesa. Onde é que o Mateus está? Né? Mas também, como a gente gosta de dar spoiler, vamos falar quem é quem no zodíaco da Santa Ceia que o Da Vinci pintou. Então todo mundo agora precisa olhar para a sua Santa Ceia e vamos na sequência. Da direita, a gente vai para a esquerda. Tá? Então, vê quem é que está na ponta da mesa direita. Tem um discípulo com uma capa vermelha. A túnica dele é verde, ele tem uma capa vermelha. Então, ele é o primeiro. Então, vamos começar por ele. Este é Simão Cananeu. E ele representa o signo de Áries. O segundo, após ele, com túnica marrom, é Judas Tadeu, que é Touro, signo de Touro. O terceiro, encontramos ele. O terceiro é Mateus, que é signo... o Mateus é o terceiro, tá? De azul, né? Que é do signo de Gêmeos. Isso. Aí, continuando, nós vamos encontrar agora um discípulo que ele aponta as 2 mãos para o coração dele, para o peito dele, que é justamente Filipe, canceriano. E câncer é super emotivo. Olha a sacada do Da Vinci. Coloca o Felipe apontando para o coração para simbolizar os cancerianos, que é assim. Canceriano é mãe, é emoção, é família, né? Aí depois vem um que abre os braços, está de verde, ele até parece Jesus, que é Tiago o Menor. Tiago o Menor é o leonino nessa cena. Atrás dele, meio que discreto, se escondendo, com o dedo erguido, esse dedo aqui, até aparece muito esse dedo nos quadros do Da Vinci, o dedo nessa posição, é Tomé, que é o virginiano. E virginiano é bem assim, né? É como se Tomé quisesse dar uma dica para Cristo, comentar um detalhe, analisar alguma coisa, está com o dedinho levantado, é uma coisa bem virginiana isso mesmo. Então, Da Vinci acertou em cheio. A gente ama os virginianos, né? Coração para todos vocês. A gente adora virginianos, né? Nada contra. Aí, passando o Jesus, tem João. Bom, João é polêmico, né? Alguns falam, é João. Outros falam, olha, mas esse João tem um traço meio feminino. Pode ser que seja Madalena.
Agora, a curiosidade é que ele é o sétimo, que é o signo de Libra, que é o signo dos relacionamentos, é João, né? Então, se relacionar é o outro, por assim dizer. Aí a gente vê o oitavo signo, nós temos ele de azul, né? Tá com o cotovelo apoiado na mesa, que é Judas Iscariote, que ele representa Escorpião. Pessoal de Escorpião, não fiquem bravos comigo. Mas como não? Você falou que Judas Iscariote, que traiu Jesus, é Escorpião. Gente, traiu Jesus, o cristianismo tem duas vertentes. Uma vertente esotérica com X, que é a história que todo mundo conhece, que passa nos filmes e coisa e tal. E tem o cristianismo esotérico com S. No cristianismo esotérico, a história de Judas é um pouco diferente. Não é que ele teria traído, mas um dia a gente conta essa história aqui. Um dia a gente conta aqui numa live, ou a gente faz na Pax Universal, a gente faz o curso Cristianismo Esotérico. Aí Legal. vamos contar todas essas histórias, né? A Carmen já, eu falo, ela já anota lá mais um para a lista lá. Após o oitavo, a gente tem o nono, ele é um pouco, ele tem idade, né? Barba bem branca, e ele coloca a mão dele no pescoço do João, né? E esse é o próprio Pedro, Pedro, né, que é sagitariano, representa Sagitário. Aí vem o meu signo, né, que também ele tem uma certa idade, a gente vê pela barba, e ele faz assim com as mãos. Ele está com as duas mãozinhas assim, que é o André, né? André, ele é capricorniano. E Capricórnio é muito ponderado, né? Qualquer coisa, o Capricórnio, opa, pera, vamos ponderar. Capricórnio, ele administra, ele pondera. É muito interessante isso daí. E aí depois, os dois últimos, né? Tem o Tiago, que está de vermelho, Tiago Maior, que é o aquariano. E na ponta da mesa tem o Bartolomeu, que é de peixes. Agora, olha a sacada do Da Vinci. Todos os discípulos estão usando túnicas nas cores dos elementos que regem os signos. Por exemplo, vamos lá voltar para o Mateus. Vai todo mundo lá para a direita da mesa, conta 1, 2, 3, acha o Mateus aí, o terceiro, tá de azul. Mateus é Gêmeos. Gêmeos é um signo do ar. O elemento ar é representado pela cor azul. Mateus está inteiro de azul. Antes dele, você vai ter o. Pegar aqui Judas Tadeu, que é o taurino, está de marrom, que é um signo da terra. E na ponta da mesa iniciando, o Simão Cananeu está de vermelho. Vermelho, Áries. Quem rege Áries? Marte, planeta vermelho. Então, olha como Da Vinci trabalha, né? Mas a gente vai falar do Mateus. Estamos aqui para falar do Mateus. Bom, Mateus é. Pode falar, Carmen, pode falar. Por que você escolheu Mateus? Então, porque na verdade a gente está num momento muito bom mundial, sabe para fazer o quê? Para a gente se comunicar, para a gente compartilhar o que é melhor. E Mateus, ele era um discípulo que ele não apenas lia muito bem, como também ele escrevia muito bem. Então, é interessante, tem discípulos de Jesus que não sabiam escrever. Mateus, ele é ao contrário. Ele escreve bem, ele lê bem, ele fala bem, ele é muito curioso, muito atento ao que está acontecendo, ele tem as características geminianas, características que nós temos que ter no momento atual. É interessante que quando a gente vê a humanidade hoje em dia, vamos falar um pouquinho aqui, Carmen, de educação. Sempre chega no final do ano e é aquela novela. Quando você tem Enem, quando você tem vestibular, aí o pessoal chega, os estudantes, na hora de fazer a redação. E a gente sabe cada beleza que sai, né? As pessoas têm dificuldade para escrever. Agora, Você... por que? Eu fazia parte da banca de correção de vestibular de algumas faculdades aqui de São Paulo, inclusive da FAAP, da Faculdade de São Luís, enfim. E realmente, aberração, né? Eu corrigia inglês e português. E é uma loucura. Aquela época já era, né? Que parece que é outra encarnação minha, mas eu imagino hoje em dia que as pessoas não estão mais muito ligadas e realmente a escrita, nós precisamos reaprender, né? A tá expressando os nossos valores Sim. e os nossos sentimentos
com propriedade e com presteza, né? E eu escolhi o Mateus porque Mateus, ele lia muito bem. E eu falo para os jovens, jovem, se você quer escrever bem, só tem um segredo. Você precisa ler muito. Sim, Quem lê, escreve bem e se claro, expressa bem. Quem claro. não lê, não tem como se expressar, não consegue nem interpretar um texto. Então, a leitura é importante. E é É uma claro. coisa curiosa que hoje em dia a gente está com celular toda hora, até no computador. Você já reparou, Carmen, que a gente está abreviando muitas palavras? E nós estamos começando a escrever com um monte de símbolozinho, joinha, carinha, não sei o quê. Sabe o que a gente está parecendo? Nós estamos parecendo os egípcios. É tudo por hierógrafo. Né? Só que aqueles hieróglifos dos egípcios, os cartuchos, pelo amor de Deus, tem um significado, né? Eu não tô nem comparando. Agora, o da atual geração é carinha, é kkk, é lol. Pô, que língua é essa? A gente nem ET fala assim. Até mais fácil entender um alien do que entender algumas coisas que a gente vê hoje em dia, o povo se comunicando. Comunicação, gente, é uma coisa muito séria. Comunicar-se, compartilhar ideias, trocar ideias, respeitar a ideia do outro, ter ideias, pensar a respeito. É assim que a nossa consciência evolui. E Mateus ele traz muito esse resgate. Aprofunda teu conhecimento, aprofunda tua cultura, aprofunda tua erudição. Por isso eu quis falar com ele, né, sobre ele, né? E Mateus, tem os evangelistas, você tem Lucas, você tem Marcos, você tem João, você tem Mateus. De todos, o mais lido é Mateus. De Ah, todos. Mas, inclusive, nós estamos no signo de Gêmeos agora, né? Então foi legal você ter escolhido o Mateus por conta do signo de Gêmeos. E esse ano, nessa lua cheia que aconteceu agora essa semana, na terça-feira, a lua mais perto da Terra, uma superlua, um eclipse total da lua, dentro do festival de Azala, quer dizer, três, entre aspas, coincidências que não são coincidências. Eu tenho um amigo que fala que é Deuscindência, que é Deus fazendo a coincidência acontecer. E você escolheu justamente o apóstolo que tem a ver com o signo agora desse período que a gente está vivendo, né? Adorei. é verdade. E é muito interessante porque Mateus, ele é um dos mais lidos, né, entre os evangelistas. A gente fala assim, Mateus ele é o mais lido. Claro, é um dos que era mais comunicativos. Um dos discípulos de Jesus mais comunicativos era Mateus, né? Mas o mais esotérico é João. Tanto que em muitas sociedades secretas a gente deixa, na hora do ritual, a Bíblia aberta em João. Porque João é muito simbólico, ele é muito hermético, ele é muito esotérico. Né? Então tudo aquilo ali são alegorias que você tem que saber interpretar. Agora, Mateus é um dos mais populares, né? Dos mais populares. E tem alguns segredos em algumas coisas que Mateus escreveu. E eu vou comentar apenas um segredinho de Mateus. Então, eu vou mostrar para o pessoal. É legal que eu mostro e desapareça um pouco, que a gente tem que ficar igual aquela propaganda antiga. Segura com as duas mãozinhas, desliza a cara para o lado, que nem comercial, né? Essa aqui é a Bíblia que eu utilizo. Vocês podem ver, Bíblia de Jerusalém. Por que eu utilizo essa aqui? Né? Porque a Bíblia de Jerusalém é uma das menos modificadas, né? Porque a gente tem muitas traduções em português, tem várias traduções, né? Eu gosto de trabalhar com aquilo que é menos modificado, se bem que a própria Bíblia em português, ela já foi muito modificada. Porque primeiro era o aramaico, do aramaico passou para o grego, do grego para o latim, do latim passou aí para o português, tá? E a gente sabe que a Bíblia ela já é grande, né, dá para a gente ver, né, o tamanho que ela tem, mas na verdade, se a gente for pensar no que está faltando aqui, que são os evangelhos apócrifos, aqueles que não foram colocados na Bíblia, ela teria esse tamanho, está faltando tudo isso aqui. Então, nesses evangelhos apócrifos, num sentido mais profundo de quem procura interpretar a Bíblia, você acaba encontrando algumas coisas
que constituem verdadeiros enigmas, verdadeiros segredos. Então, eu vou pegar um trechinho aqui. Eu abro em Mateus. Tem aqui discurso das parábolas. Aí tem o capítulo 13, estou no capítulo 13, e eu venho aqui no versículo 12, tá? Só que antes de ler o versículo 12, eu vou resumir como uma pessoa falaria no dia a dia o versículo 12 do capítulo aí 13 de Mateus. A pessoa diria hoje em dia o seguinte: Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. É uma frase, Carmen, curiosa. Pensa Sim. nessa frase. Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. Isso é dito mais popularmente, tá? O que Mateus fala? Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É uma maneira um pouco mais erudita, mas o sentido é o mesmo. Parece que Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. Mas a gente sabe que Deus não é assim. Claro que Porque não se a é. gente for levar pela lógica, então pera um pouquinho. Quer dizer que quem tem vai ter sempre mais, e quem não tem, até aquilo que tem vai perder para passar para quem tem? É uma ideia um pouco estranha. Isso é um enigma, é um mistério. E aí lá vou eu mergulhar, vou procurar. Fui conversar com amigos judeus, os essênios não existem mais hoje em dia, mas eu procurei alguma coisa da comunidade gessênia para tentar entender esse trecho. E aí, depois de um certo tempo, que não foi menor do que 2 anos, né, procurando, né, pelos 4 cantos do mundo, a gente chegou à conclusão que, na verdade, tem algumas palavras que estão faltando até aqui na fala de Mateus. Então, uma palavra é chave, e essa palavra, ela é o segredo. Então, vamos ler de novo. Pois aquele que tem, lhe será dado. E temos que parar aqui. Pois aquele que tem, mas aquele que tem o quê? Essa é a pergunta. Aquele que tem o quê? Porque Mateus não fala. Ele apenas fala, pois aquele que tem, lhe será dado. E lhe será dado em abundância. Sim. Ah, Lê, devem ser bens, posses materiais, dinheiro. Será? Eu acho que não. Né? Pois aquele que tem lhe será dado e lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem o quê? Mateus também não fala. Aquele que não tem, mesmo aquilo que tem, o pouco que tem, lhe será tirado. E aí tem uma lacuna, Carmen, que só pode ser preenchida por uma palavra, por um termo, para que a frase faça sentido. Baseado no Deus do nosso coração, da nossa compreensão, que é um Deus de amor, é um Deus de luz, é um Deus que provê tudo para a gente. E a palavra é a seguinte: Deus dá a quem tem, vírgula, gratidão, e Adorei. tira de quem não tem. E quem não tem gratidão, até aquilo que tem irá perder. Aí faz sentido. Faz sentido, já gostei. Né? E aí, Esse é o segredo de hoje, né? Tem vários. adorei. Esse é o segredo de Mateus. E vamos analisar agora a frase montada completa. Pois aquele que tem gratidão, lhe será dado e lhe será dado em abundância. Vamos parar nessa parte. A pessoa que tem gratidão, lhe será dado, lhe será acrescentado e em abundância. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente acorda, tem um exercício, depois que tomou café, tomou lá o seu banho, que todo mundo deveria fazer esse exercício que a gente vai ensinar agora. Pega uma folha de papel, coloca do número 1 ao número 10. Coloca lá, 1 a 10. Na frente do 1, escreve algo que você é grato. No 2 também, no 3 até o 10. Escreve 10 coisas
pelas quais você tem gratidão. Podem ser coisas do presente, e quando acabar as coisas do presente para agradecer, você vai ficar fazendo muitas listas. Cada dia tem que fazer uma lista, né? A gente tem que agradecer a cada segundo da nossa vida. Mas se as coisas do presente acabarem, comece a agradecer desde que você era uma criança. Cada dia você vai agradecer por 10 coisas diferentes. E não pode repetir. Nossa, mas como é que eu vou conseguir pensar 10 coisas por dia para agradecer? Um fenômeno, para quem faz esse exercício, começa a ocorrer. Estas coisas começam a vir para a pessoa. Então, por exemplo, se acabaram as gratidões minhas do presente, eu volto para a minha infância. Primeiro, gratidão por eu ter encarnado uma vez mais neste planeta e ter a chance, por estar vivo, de evoluir a minha consciência. Tá aí, já escreveu uma coisa. Gratidão pelos meus pais, pela minha mãe e pelo meu pai, que me acolheram nesta vida, fazendo eu parte da família que pertenço atualmente e com a qual eu tenho que aprender alguma coisa. Gratidão pelos meus irmãos. Gratidão pelos meus familiares, pelos meus parentes, pela minha escola, pela minha primeira professora, pelo meu primeiro professor. Gratidão pelo primeiro esporte que eu pratiquei quando era criança. Gratidão pelo primeiro brinquedo. Quer dizer, gente, vidas inteiras seriam insuficientes para a gente agradecer o que nos acontece em uma vida só. Verdade. Né? Uma vida só é pouco para a gente agradecer tanta coisa que aconteceu de bom para nós desde que a gente encarnou. Verdade. Então, a pessoa que agradece, ela vai começar a reparar que muitas coisas vão começar a ser acrescentadas na vida dela. Muitas coisas. Prosperidade, fartura, abundância, saúde, equilíbrio, harmonia, pessoas legais, como amizades você vai ter na tua vida, vão te ser acrescentadas, porque você está agradecendo. Agora, continuando o pensamento do Mateus aqui, mas ao que não tem gratidão, mesmo o que tem lhe será tirado. Quando você não agradece, você fecha a porta de oportunidade de muitas coisas boas, incríveis, maravilhosas se manifestarem na tua vida. Não é que te lançaram um mal-olhado, não é que te fizeram um feitiço, não tem nada disso, não. Eu falo assim, que às vezes o maior assombro na vida de uma pessoa é a própria pessoa. A pessoa assombra a própria vida dela. Quando a pessoa deixa de praticar pensamentos luminosos, palavras luminosas, ter atitudes luminosas, e a gratidão é uma das atitudes mais luminosas que existe. Uma pessoa grata, ela está em comunhão com os universos visíveis e invisíveis que cuidam dela. Que cuidam dela. Não permitem com que ela perca aquilo que ela tem e ainda vai cada vez mais vão sendo acrescentadas coisas na vida da pessoa. E é muito curiosa essa segunda parte da frase do Mateus aqui, até aquilo que tenho pode me ser tirado, porque é uma advertência. Aí Mateus fala, para que eu me lembre, de agradecer coisas que eu tropeço todos os dias, estão ao meu redor e eu não agradeço. Agradece porque você abre teu chuveiro e sai água quente para você tomar um banho. Agradece porque você tem um lugar para você deitar, porque você comeu hoje. Quantas pessoas hoje em dia estão precisando de um prato de comida, de uma coberta nesse frio que está começando, de um banho quente, e as pessoas não têm, e você tem. Então, a partir do momento em que você agradece, você dispensa uma energia muito positiva, não só para você, mas que beneficia todo mundo que está ao teu redor. E tem uma coisa, a Carmen, eu me inspiro nela, ela sabe disso, né? Eu falo que ela é craque em oração. Oração, ela gosta de tudo que é tipo de oração, de decreto, de apelo.
E aí, Carmen, até me ajuda a explicar para os nossos amigos que estão nos ouvindo, essa família Pax maravilhosa. Por exemplo, a gente faz oração, num primeiro momento a gente deve fazer só para pedir, 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 ou na verdade a gente tem que começar a oração agradecendo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Não, agradecendo, né? Eu sou uma pessoa que eu agradeço desde sempre, né? E depois que eu comecei a trabalhar mais próxima do bem-amado Mestre Saint Germain, eu agradeço eternamente todas as oportunidades que ele me dá e tudo. Eu agradeço o banho quente todo dia, eu agradeço o banho frio quando eu tomo banho frio, eu agradeço o sabonete, estou falando sério. Eu agradeço as mínimas coisas, porque eu acredito que, de alguma forma, vai chegar um momento no futuro próximo que todas as pessoas vão ter pelo menos um mínimo de conforto e de limpeza e de higiene, o básico, né? Nada extraordinário, mas o básico do básico. E como eu estou muito voltada para a espiritualidade e tenho consciência disso, eu quero acreditar que os guias todos aí, a égide da Fraternidade Branca, vão auxiliar a prover o alimento físico e o alimento de higiene e o alimento que as pessoas precisam. É claro que cada um tem que buscar através da sua energia e da sua força de luz. Mas eu sempre começo agradecendo. Olha, faz muito tempo que eu não peço nada. Eu tenho pedido só nas lives, quando as pessoas pedem para eu rezar por algum motivo. Há muito tempo eu não peço nada, nada, muitos anos, nem para mim, nem para ninguém que eu conheço. Eu rezo para as pessoas que me pedem, olha, tal pessoa está doente, tal, não sei o quê, aí eu rezo, eu faço o que eu estou acostumada a fazer. Porque eu entendi, né, Ale, que chega um momento na vida que Deus te dá aquilo que você precisa na hora que Ele julga que é necessário para você aprender a lição. Então, o que eu tenho tentado fazer, mesmo antes da pandemia, desde já há muito tempo, há uns 30 e poucos anos, é tentar fazer o melhor que eu posso todo dia e ver quais são as situações que se apresentam e lidar com elas conforme elas se apresentam. Como eu já comentei várias vezes aí nas lives, como você também, eu também tenho problemas, também tenho dificuldades, também tenho coisas que eu acho que, como é que sai dessa? Mas é o seguinte, eu não fico mais, sabe, de cabelo em pé. Eu fico quieta, eu rezo, eu faço silêncio, eu tenho fé, eu tenho as minhas formas de atrair, não a solução, mas alguma coisa que me mostre uma luz no fim do túnel. E o agradecimento é uma delas. Né? Eu Sim. essa postura de agradecimento. Até foi ótimo você ter falado, porque tem vários exercícios que são comprovados pela neurociência, que quando você agradece 21 dias seguidos, porque no cérebro tem lá uma energia, um mecanismo dos neurônios, que os neurônios do cérebro estão ligados com os neurônios do intestino. Né? E quando você 21 dias agradece a mesma coisa, saúde, amor, casa própria, prosperidade, o que quiser, aquilo acaba sendo atraído para você. Não em 21 dias necessariamente. Pode ser em 3 meses, pode ser em um ano, pode ser. Eu acredito que assim, Deus provê quando nós merecemos, entre aspas, né? Quando a gente cria a oportunidade. Então, eu, pela minha proximidade com o plano espiritual, eu mudei minha postura de vida já há muito tempo. Eu lido com as coisas conforme elas se apresentam. Aprendi com o Saint Germain uma frase que para mim é importante: um dia por vez, um minuto por vez, um assunto por vez. Senão a gente fica maluco. E eu, modéstia à parte, tenho muito senso de prioridade, porque eu faço muita coisa, como você. Mas eu consigo dar conta da agenda do dia, da semana e tudo que o plano espiritual quer, e tudo mais as coisas da casa, e agora do cachorro, e da família Pax, e da agenda, porque eu tenho esse senso de prioridade. E tem gente que não tem gente que se confunde, começa um negócio, larga na metade. Eu não largo nada na metade. Enquanto eu não termino, eu não passo para outro assunto. Então é isso, vamos agradecer. Falei demais, né? É você que está aqui na Não, live. mas eu queria, foi muito importante todos nós ouvir, porque você é uma pessoa que sempre trabalhou muito com essa energia da oração. E a importância, porque nunca é demais a gente reaprender a maneira correta de orar. Né? E a maneira correta, às vezes, não é nenhum texto complicado, nenhum mantra impossível de dizer. É a maneira mais natural, mais simples. É É verdade. você abrir teu coração, elevar tua alma, direcionar tua mente para Deus. E o Deus do teu coração, da tua compreensão, não importa o nome que você dê, ou algum mestre, ou algum arcanjo, ou algum santo, seja lá o que for, e falar com ele. Como eu e a Carmen e os amigos, amigas estamos conversando agora, né? Depois, Claro que ele vai te ouvir, ele vai te atender,
E a gente realmente, como a Carmen falou, a gente tem pedido muito mesmo, porque todo dia tem gente pedindo para cadeia de cura, corrente de cura na atual fase, né? Mas às vezes elas são eficazes porque a gente antes agradece muito pela saúde que a gente tem, que isso é um outro conceito também. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Né? Como Verdade. é que eu vou dar algo que eu não tenho para mim? É impossível. Então, primeiro eu adquiro e depois eu compartilho. Então, eu estava essa semana vendo a Bíblia, toda uma semana aqui pesquisando algumas coisas no aspecto de cristianismo esotérico, esses segredos aí ocultos, perdidos pelos tempos. Eu falei, eu vou falar do Mateus, do segredo de Mateus, vou comentar um pouquinho da ceia do Da Vinci, que é bem interessante, que tem gente que nunca ouviu a gente falar isso aqui, cara, de 12 signos. Tem gente que Pois é. olhou esse quadro até hoje não sabia que, nossa, mas agora que eu estou vendo que eles estão separados em 4 grupos de 3 discípulos em cada grupo, né? Então isso foi estrategicamente arrumado. Mas a grande chave de hoje que eu queria trazer, né, por meio desse comunicador, desse erudito, desse escritor, desse pensador geminiano que era Mateus, é justamente a palavra para preencher a lacuna de um dos seus versículos. Deus dá a quem tem gratidão. Então, gratidão é uma palavra excelente É para a verdade. gente terminar a semana, começar o final de semana, nos carregar e já ir para a semana seguinte, que não vai ser igual, vai ser melhor se tivermos esse sentido de gratidão, gratitude. A vida ela fica mais leve, né? E tem uma coisa curiosa, uma pessoa um dia perguntou, nossa, mas como é que eu posso agradecer? Eu não estou vendo nada de bom na minha vida, eu não vejo nada de bom na minha vida. Eu devo agradecer até pelo que eu não vejo? E eu respondi para ela: é justamente por aí que você deve começar, Pois né? é. Agradeça até pelo que você não vê. Agradeça até pelo que você não tem. Porque, na verdade, onde tudo começa, tudo que está manifestado no plano físico, no Egito Antigo, milhares de anos antes de Cristo, Hermes Trismegisto, ele foi muito claro nos princípios herméticos dele. E o primeiro princípio fala: o universo ou o todo é mental. Tudo começa na mente. Verdade. Se você visualiza algo que você não tem, agradece e até se emociona enquanto você está visualizando a imagem, como se você já tivesse aquilo, você está atraindo. E isso tanto é verdade, né? 7 minutinhos vai dar tempo. Isso tanto é verdade que ontem eu lembrei muito. É 6:05, porque eu comecei 5. Que maravilha! Então agora a gente já abriu uma avenida, agora é o mundo. Vai Então, lá. eu lembrei muito ontem da Carmen, na quinta-feira, tem um grupo de estudos comigo da Fraternidade Branca, e ontem a gente chegou no sétimo raio, que é Saint-Germain. E é impossível falar dele e não lembrar da Carmen, da parceria com a Pax, coisa e tal. E no ensinamento do Saint-Germain, sobre chama violeta, dito que a chama violeta é a chama da liberdade, da libertação. Saint-Germain ele quer trazer a liberdade das ilusões para aqueles que aqui estão, para que nós realmente não tenhamos apenas uma existência, mas tenhamos uma vida plena, livre de ilusões que nos limitam, nos podam e coisa e tal. Mas a chama violeta, ela transmuta, mas é dito que quem a usa constantemente, ela também torna a pessoa magnética. O que é uma pessoa magnética? O magnetismo é a capacidade de atrair coisas. Sim, Então, a pessoa que ativa a sua presença eu sou, que se envolve com a chama violeta, se essa pessoa agradece mentalmente até pelo que não tem, a pessoa acaba atraindo para a sua vida aquilo, como a Carmen falou, que ela precisa, mas em um tempo que não é, às vezes, o nosso tempo.
Nós precisamos entender isto. Existe o tempo humano, que os Rosacruzes explicam que o tempo humano ele é uma ilusão. Ele é um produto da nossa consciência objetiva. O tempo tem 24 horas porque os primeiros homens que trabalharam com cronologia decidiram que o dia seria dividido em 24 horas. Agora, se eles tivessem decidido que o dia teria 2 horas, as horas da luz e as horas da noite, então nosso relógio teria 2 metades apenas, não teria graduação. Então, o tempo é um produto da consciência objetiva humana, mas o tempo da invisibilidade, o tempo do cósmico, o tempo do propósito que todos os mestres conhecem e servem, é um outro tempo, é uma outra medida. Aquilo que te acontece ou que não te acontece, agradeça. Seja grato. Acontecendo ou não no tempo que você esperava. Porque mesmo quando não acontece no tempo que eu queria, isso quer dizer apenas uma coisa. O que eu pretendo ainda está a caminho, não está resolvido ainda. E virá para a minha vida quando eu estiver pronto. Tem uma frase da Grécia, Carmen, que eu acho linda, uma frase grega. Bom, o pessoal que for fazer a Wicca com a gente, nosso panteão são deuses greco-romanos. Então é muito legal. A gente vai conhecer o Olimpo inteiro. Todo mundo a gente vai conhecer lá. Mas tem uma frase na Grécia que fala o seguinte: quando os deuses queriam amaldiçoar os homens, eles concediam todos os desejos daquele homem ao mesmo tempo. Olha como essa frase é sábia. Quando os deuses queriam amaldiçoar os homens, eles concediam tudo que o homem queria de uma vez só. Porque eles sabiam que pedir é muito fácil. Mas a minha consciência está pronta para lidar com aquilo que eu peço. Cuidado com o que você pede. Nós temos que ter discernimento, reto pensar, reto falar, reto agir. É melhor, quer uma dica boa? Não pede tanta coisa, não. Agradece. Vai ser melhor. Agradece, que aí até aquilo que você não pediu e a invisibilidade sabe que você precisa, ela vai te acrescentar. Né? E você não corre o risco, às vezes, de pedir uma coisa com a qual depois você não vai saber lidar. É como o povo que lida com anjo. E a gente ensina as pessoas a trabalharem com anjo, né? E até o que a gente mais ouve. Mas, olha, eu posso pedir tudo para o meu anjo da guarda? Eu falo, olha, aí eu estou muito bíblico hoje, né? Na Bíblia tem um trecho que fala assim: poder você pode, vírgula, mas convém. Quer dizer, poder, tudo pode. Mas convém? É conveniente? Então, teu anjo da guarda é teu anjo da guarda. O teu anjo da guarda está contigo desde a tua primeira encarnação na Terra e vai continuar contigo até que tu atinjas a vitória da ascensão. Ele não te larga. Até porque ele te ajuda no processo de ascensão. Então você pode falar com ele o que você quiser, a hora que você quiser. Ele não dorme, não desliga, não fecha os olhos, não descansa. Ele te ama incondicionalmente. Agora, quer pedir qualquer coisa para o anjo? Peça. Agora tem um mistério sobre o anjo da guarda, um mistério angelical. Mesmo um anjo da guarda, ele não tendo liberdade de escolha, porque na verdade a escolha dele de anjo da guarda é te amar incondicionalmente. Mesmo ele não podendo fazer escolhas, né, sendo a missão dele te amar e te fazer evoluir, ele nunca fará nada que poderia prejudicá-lo de alguma maneira. Então, se você pedir alguma coisa para o teu anjo da guarda, mas que, na visão mais ampla dele, ele vê que aquilo poderia não te trazer algo muito bom, no sentido evolutivo, pode ter certeza que, para te proteger, ele não manifesta aquela coisa. Né? E a gente tem que agradecer, né? Porque o homem precisa um pouco mais de humildade diante de anjos, diante de mestres, diante do grande mistério que é a vida. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho essa humildade, essa capacidade. Como um rabino um dia falou para mim, perguntaram: rabino, por que o homem não vê mais Deus? Porque antigamente as pessoas viam a manifestação de Deus, Moisés com a sarça ardente, mar se abria,
anjo caminhava na terra, por que tudo isso parou? Aí o Rabino respondeu, hoje em dia a pessoa não vê mais essas manifestações porque as pessoas esqueceram como dobrar os joelhos. Quer dizer, humildade diante do mistério, humildade diante do Deus do teu coração, da tua compreensão, muito agradecimento. E aí você vai ver que, na verdade, todas as coisas vão se ajeitar. No devido tempo, que não é o tempo da consciência objetiva, é um tempo que cumpre decretos cósmicos, cumpre manifestações, cumpre certas instâncias superiores, né? E no devido tempo a gente acaba chegando a tudo que nós precisamos, né? Porque em verdade quem é provido da essência divina, quem tem consciência que é centelha de Deus, já tem consciência de que é tudo, é tudo. E todo o restante é detalhe, né? Simplesmente seja essência. E você verá que, em verdade, não é que te falta pouca coisa, não te falta nada. Você já é Deus plenamente em ação, abundante, equilibrado, harmonioso, pleno, feliz, tranquilo, amoroso. Simplesmente seja mais essencial, né? Seja mais essencial. E aí, tranquilidade absoluta. Uhum. Muito bom, adorei o segredo de Mateus e essa super aula aí de espiritualidade. Olá, família Pax, participem das próximas vivências com Alexandre Garzeri no Zoom da Pax. Dia 12 de junho, sábado, das 10 ao meio-dia, começa o sacerdócio, a alquimia, o oráculo da pedra filosofal. Você vai estar aí num projeto muito legal durante 5 meses, bem intensivo, para que você possa mergulhar no ocultismo, com esse que é um grande expert, né? Esse ser que é o Alexandre Garzari, que é um grande expert em todas as escolas iniciáticas e vai estar compartilhando o seu conhecimento, a sua bagagem de vida com as pessoas que estiverem presentes. Então, início dia 12 de junho. E no dia 13, que é domingo, das 3 às 5 da tarde, das 15 às 17, começa o Coven Wicano, Wicca. 13 pessoas só vão participar. É um curso de formação que dura 1 ano. Para os 2 cursos, a mensalidade é R$ 250 cada curso. Quem quiser participar dos 2, tem gente participando dos 2 aqui que estão se inscrevendo. Então, entrem em contato, vocês têm todas as diretrizes aí nas plataformas digitais da Pax. Comece em 2 semanas, invista em você, procure aí uma forma de você estar renovando a sua disciplina diária e a sua magia de vida com alguém que conhece tudo, que é o Alexandre Gazelli. Está com a gente na Pax há 33 anos. Ele não para de estudar, não para de evoluir, de crescer, porque a vida é isso. E ele se dispôs a compartilhar esse ensinamento com todos nós aí. Adorei, Ale, super legal. Antes da tua mensagem final, amigos da família Pax, na segunda-feira, às 5 da tarde, eu converso com um querido amigo, o professor Hernando Pimentel. Ele mora em Brasília, ele escreveu 12 livros, ele tem assim um vasto currículo que a gente fala na segunda-feira, mas ele vai falar sobre Brasília Secreta, Akhenaton, Juscelino Kubitschek e Realidades Transcendentes. Espero vocês na segunda-feira, às 5 da tarde, que vai ser também um show. Ale, tua mensagem final para os nossos amigos hoje. Mensagem final. Vamos terminar com simbologia. Já que a gente falou de Mateus, né, falar um pouquinho dos evangelhos, né? Os 4 evangelistas principais têm uma curiosidade. Cada evangelho é representado por um animal sagrado, por assim dizer, ou então um ícone, né, bem simbólico. Então, quais são os 4 símbolos dos evangelhos? A águia, o touro, o anjo, às vezes simbolizam como um anjo, né, como ou um homem alado, né? A águia, o touro, o anjo e o leão. Vamos pensar sobre isso. Que engraçado, o símbolo dos 4 evangelhos são a águia, o anjo, o touro e o leão. Que é como é constituída a esfinge no Antigo Egito. Pois é. É, é incrível, né? A Incrível. esfinge é uma junção destes 4, né, componentes. O touro, para representar a terra, o plano material. A águia, para representar ar, o plano mental. Você tem aí o ser alado para simbolizar
aí a água, né? E o leão representa o fogo. Então, olha aí, a gente tem os 4 elementos. Agora, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita muito tempo depois que fizeram a esfinge. E aí a gente entende que o que está numa Bíblia hoje, na forma deles, na época deles, os egípcios também cultuavam com outras palavras. E se você for para antes dos egípcios, for falar de fenício, assírio, caldeu, você vai ver que também sempre tem essas 4 representações: fogo, terra, água e ar. Talvez para lembrar ao homem de que nós devemos procurar o equilíbrio material, mental, emocional e espiritual. Jesus nasceu, muito bem, Jesus é o fogo, é a luz do mundo. Vai lá, Melquior leva para ele ouro, para simbolizar terra, plano material. Vai lá, Gaspar leva para ele incenso, elemento ar, plano mental. Vai lá o Baltazar, leva a mirra líquida, a essência de mirra, líquido, opa, plano emocional. Somente quando você equilibrar matéria, mente e emoção, corpo, coração e mental, aí você vai entender o que é a luz do mundo, que na verdade tem que nascer dentro de cada um de nós. É Que verdade. somos manjedoura, homens catedrais, homens cavernas, nós somos o grande templo sagrado. Então, para todo mundo que ouviu, sinceros votos de paz profunda. Espero vocês na alquimia, espero vocês na Wicca. Nos dois, melhor ainda, já vai ser um Wiccan, um bruxo alquímico, vai ser show, né? E namastê, o Deus do meu coração saúda o Deus do teu coração. É isso aí. Ale, adorei. Você falou da esfinge, só antes de fechar, eu tive a oportunidade de estar lá fisicamente no Egito várias vezes. Eles apresentam um show de luz e som à noite, que eu adoro luz e som. E teve um que eu me transportei agora. E uma das frases que eu percebi nas últimas vezes que eu fui, eles falam assim, que a esfinge é a guardiã do tempo e que ela existe antes de que a humanidade da nossa civilização pudesse estar sendo concebida. E aquilo realmente é um grande mistério. E grandes cientistas, até hoje, buscam dentro dela, né, toda essa energia, toda essa simbologia. Então, a gente falou do tempo e falamos disso tudo, mas eu amei, adoro o seu conhecimento. Gratidão. A gente combina outra live sem ser a semana que vem. Carmen, você conhece o enigma que a esfinge propunha para as pessoas, uma das perguntas dela? Conhece-te ou eu te devorarei. Essa é uma, mas tinha uma outra que ela perguntava: qual é o animal que de manhã anda sobre 4 apoios, à tarde anda sobre 2 apoios e à noite anda sobre 3 apoios? Você Ah, eu sabe? sabia. Não, esqueci, é o homem. É o homem. É o Ele homem. engatinha quando é bebê, O homem. adolescente adulto, 2 pernas e na idade, na melhor idade, ele usa uma bengalinha, 3 apoios. É muito legal. Obrigada, Ale. Valeu. Tchau, Gratidão. tchau. Estouramos o tempo. Obrigado. Tchau, tchau.